segunda parte do nosso Evangelho no Lar, estudo do livro Meditando a Vida, capítulo breve, apresentação do budismo. Nós vamos seguir aqui no tópico remédio para dukkha. Dukkha, que se escreve D-U-K, significa literalmente, assim traduzindo para o português, sofrimento, né? Então, remédio para o sofrimento seria, em resumo, o significado desse capítulo. E nós vamos seguir aqui no ponto onde o Lama diz assim: algumas vezes as pessoas questionam os ensinamentos espirituais da seguinte forma: quem foi o fundador do budismo? Quando e onde surgiu o budismo? O budismo acredita em reencarnação? Que tipo de preceitos morais são praticados pelo budista? Qual a diferença entre tais e tais escolas budistas? Essa análise do budismo em forma de questionário talvez não ajude muito. E agora é interessante porque ele vai fazer uma comparação com o cristianismo, né? Quando ele diz assim: para o cristianismo existem o Antigo Testamento e a Tábua de Moisés, que é a Tábua dos 10 Mandamentos, né? Que ele recebeu de Deus no topo do Monte Sinai. Os ensinamentos cristãos surgem quando Deus se apresenta a Moisés e revela a verdade. Inclusive no próprio Espiritismo, no Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec fala sobre as 3 revelações, né? A primeira revelação veio através de Moisés, né? Quando ele teve essa conexão com um plano mais elevado e que ele interpretou como sendo uma conexão direta com Deus, né? Com o próprio Jeová. Depois vem Jesus, né? Trazendo a sua mensagem, muitos séculos depois. E depois a terceira revelação, também dentro do cristianismo, claro, né? Que seria a própria doutrina espírita, né? Que vem então esclarecer, à luz dos conhecimentos contemporâneos, todos os ensinamentos de Jesus, né? E aí o Lama segue: essa verdade, quer dizer, essa verdade revelada a Moisés, né? É vista como eterna, imutável e exprimível em palavras. O cristianismo depende da Bíblia, ela expressa a verdade para o cristão. Coisa que nós sabemos, né? A Bíblia é o livro básico do cristianismo: Antigo Testamento, Novo Testamento, Atos dos Apóstolos e Apocalipse de São João, né? No budismo não existe uma Bíblia, então aqui ele vai fazer uma diferença, né? Não existe uma Bíblia. Os ensinamentos visam remover o sofrimento originado por dukkha. Quando isso acontece, quando o sofrimento gerado por dukkha realmente cessa, atinge-se uma situação além de espaço e de tempo, de escrituras e profetas. Atinge-se a liberação da existência cíclica. Então, o budismo ele tem como objetivo a extirpação radical do sofrimento. Ou seja, ele oferece para nós ensinamentos que vão fazer com que a gente construa uma fortaleza íntima e moral que vai nos permitir criar uma estabilidade interna e mental, que a gente vai lidar com todas as circunstâncias sem que elas gerem para nós aflição, né? Então o foco budista ele é eminentemente interno, né? Ele não vê o sofrimento nunca de uma forma externa, né? É sempre a forma como nós respondemos às circunstâncias que pode gerar sofrimento e aflição ou felicidade, né? Então, o Buda ele focou muito os ensinamentos dele no reconhecimento dessa nossa liberdade. Nós temos a liberdade de ser felizes ou infelizes, de escolher em cada circunstância a resposta ou a reação que vai ser de sabedoria ou de ignorância, né? Então todos os ensinamentos eles vão tentar iluminar isso para que a gente aprenda a lidar sempre com sabedoria com todas as coisas que acontecem na nossa vida e, portanto, extirparmos o sofrimento da nossa existência, né? E aí ele diz assim: e o que fazemos quando estamos liberados? Ou seja, liberados aqui equivale a quando o Espiritismo diz que atingimos a perfeição espiritual. Então completamos a nossa evolução espiritual, atingimos a perfeição espiritual. De acordo com o budismo, o que nós fazemos? A primeira coisa é abandonar o remédio que nos curou, os próprios ensinamentos. Então isso eu acho muito bonito, sabe, no budismo, e o Espiritismo também tem isso de parecido, mas ele não enfatiza com tanta clareza isso, né? Ou seja, o budismo é visto como um barco que você usa para atravessar da margem do sofrimento para a margem da felicidade, mas ao chegar na margem da felicidade você não precisa mais desse barco. Então a ideia não é que a pessoa se torne budista, mas a ideia é que a pessoa aplique os ensinamentos como um remédio para as suas próprias aflições, e quando estiver curada não precisa mais tomar remédio, né?
Então ele diz assim, o budismo se extingue com o seu próprio efeito. Então, quando o efeito do budismo é atingido, ou seja, a liberação, a perfeição espiritual, acabou o budismo, não precisa mais de budismo, não precisa mais de ensinamento, né? Quando a liberação ocorre, o budismo some completamente. Existem várias imagens para descrever esse processo. A imagem do barco, por exemplo, foi aquela que eu falei agora há pouco. Existem o rio do sofrimento, a margem do sofrimento e o barco da liberação. Qual é o barco da liberação? Os ensinamentos. Então a gente entra nesse barco, metaforicamente, significa o quê? A gente reflete sobre os ensinamentos, estuda os ensinamentos, pratica os ensinamentos e ao atingir o fim, que é a liberação do sofrimento, a gente encosta o barco e deixa ele de lado. Né? Igual a pessoa que chega na outra margem e deixa o barco lá ancorado, não precisa mais do barco. Né? Então existe um rio de sofrimento, a margem do sofrimento e o barco da liberação que leva à margem da liberação. Tudo o que fazemos é atravessar o rio e abandonar o barco. Né? Atravessou o rio e abandona o barco. Não teria sentido ficar no barco. Quando chegamos ao destino, saímos do barco. O que fazemos numa viagem de ônibus? Será que pensamos em ser fiéis ao ônibus? Então vocês entendem aqui qual é o que o Lama está chamando a atenção? Não se trata, eu tenho que ser fiel ao budismo, porque só o budismo salva. Nada disso. Né? Você toma um ônibus, quando chega no seu destino, você salta do ônibus. Né? Então há uma total liberdade, né? Uma total assim, independência do ser. Né? Então, será que pensamos em ser fiéis ao ônibus? Não. Ao final da viagem, abandonamos o ônibus. Quando a pessoa se vincula aos ensinamentos budistas, não está se filiando a uma experiência sectária. Esse é o ponto. Não se trata de uma seita mais. Não é isso. Está apenas em busca da liberação do sofrimento. O Buda é somente um guia. Né? Ou seja, é como se a gente fosse fazer uma viagem e precisamos de um guia. Né? Que conheça o mapa e que saiba nos dizer o caminho. Né? Nos apontar o caminho. Sua função é ajudar as pessoas a percorrer o caminho até a liberação do sofrimento de dukkha. O Buda completou o trajeto. É por isso que ele se tornou um guia, né? E completou o trajeto e falou, poxa, agora eu sei onde é, vou voltar para contar lá para o pessoal. Igual Jesus fez. Né? O Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, ele fala que Jesus desceu lá das esferas sublimes, né? Ao planeta. Por quê? Porque ele fez todo esse percurso. Quando a Terra foi criada, ele já era um espírito perfeito. E o que ele fez? Ele veio até nós, como se ele tivesse feito um retorno, voltou para dizer assim, o caminho que eu percorri foi esse, vão por aqui que vocês vão chegar ao caminho da felicidade genuína, ao caminho da perfeição espiritual. Né? Então o Buda completou o trajeto, depois durante mais de 40 anos ensinou a cruzar para a outra margem, porque ele atingiu a iluminação aos 36 anos e faleceu, desencarnou aos 80. Então durante 44 anos ele ficou ensinando. Durante a vida do Buda, as pessoas guardavam na memória o que ele falava. Também na época de Jesus foi assim, né? No momento em que Jesus transmitiu os ensinamentos, ninguém anotou. Foi depois que as pessoas fizeram as anotações. Depois, inclusive, da desencarnação dele, da crucificação. Quando o Buda desapareceu, essas pessoas registraram no papel os ensinamentos. E surgiu uma vasta obra escrita baseada nos ensinamentos orais do Buda. Igual Jesus, a mesma coisa. Os evangelhos surgiram depois da desencarnação de Jesus, né? Muitos seguidores escreveram livros sempre lembrando que a sabedoria não está nos livros. Esse é um ponto importante. A sabedoria não está nos livros. Na semana passada, nós sorteamos aqui uma mensagem que chamava-se Palavra Escrita, né? Então, qual é o valor da palavra escrita? Qual é o valor da Bíblia, do Antigo Testamento, do Novo Testamento, dos próprios ensinamentos budistas? É despertar em nós, né, essa energia espiritual que está adormecida. Por isso que Buda, o termo Buda em sânscrito, significa o desperto. Então nós temos esse potencial de felicidade dentro de nós, mas ele está adormecido. Então a finalidade dos ensinamentos é que a gente acorde e veja esse tesouro. E não só veja, mas vivencie esse tesouro de felicidade e luz que habita dentro de nós. Certo? E aí, então a palavra escrita, ela não é a finalidade, né? Decorar os textos não é a finalidade, embora decorar possa ser útil, né? Para que a gente se lembre deles na hora dos grandes desafios do dia a dia. É um bom exercício, mas é lembrar que aquilo que está escrito não é a finalidade. Por isso que Paulo fala, a letra mata, o espírito vivifica. A gente tem que extrair
das palavras, o espírito que está por detrás delas, ou seja, o significado profundo que elas têm, e não nos prendermos à literalidade do texto, porque vocês já repararam, né? As pessoas que se prendem à literalidade do texto geram essas brigas entre religiões, porque cada um interpreta de um jeito e aí, olha, eu que estou certo, porque está se valorizando mais a palavra escrita do que o próprio aprendizado do discípulo, né? E aí ele segue dizendo, muitos seguidores escreveram livros, sempre lembrando que a sabedoria não está nos livros. Estudamos os textos minuciosamente e sabemos de cor que a sabedoria não está nas palavras. Então, olha que coisa interessante, parece paradoxal, mas a gente tem que estudar minuciosamente. A gente tem que ter aquilo na mente, tem que carregar os ensinamentos na mente. É muito importante, porque é como se fosse uma bolsinha de pronto-socorro espiritual, né? Acontece uma situação, por exemplo, uma situação que me provoca raiva, se eu estou com aquele ensinamento memorizado, eu lembro, não julgueis para não ser julgados. Aí eu, só de lembrar, aquilo ali já me acalma. E eu deixo de cometer uma ação não virtuosa, por quê? Porque eu tenho a minha bolsinha de primeiros socorros espirituais, que é o quê? São os ensinamentos memorizados. Por quê? Porque nós ainda não fizemos a travessia, nós não chegamos na outra margem, então nós precisamos do barco, nós precisamos dos textos, né? E aí o Lama conclui essa parte dizendo, agora os ensinamentos chegaram à língua portuguesa, porque eles foram originalmente escritos em Pali e em sânscrito, né? Agora chegaram à língua portuguesa. Traduzimos do tibetano, do chinês, do japonês, do sânscrito, do Pali para o português. Parece contraditório traduzir textos sabendo que a sabedoria não está lá. Então ele está fazendo aqui uma provocação, né? Por que traduzir? Por que essa preocupação em traduzir os textos se a gente reconhece que a sabedoria não está na palavra escrita, né? E aí ele diz, que ainda que não esteja, os textos podem umedecer as sementes de sabedoria que temos naturalmente. Eu gosto muito dessa figura. Então, é como se fosse assim, nós temos a semente de sabedoria dentro de nós, né? Como eu falei, a gente tem essa luminosidade dentro, a gente tem esse tesouro dentro, mas é como se fosse um terreno ressecado. Então quem é que umedece esse terreno para que essas sementes brotem? Os ensinamentos. Daí por que a gente se reúne aqui aos sábados para fazer essas reflexões, para umedecer as nossas sementes de sabedoria. E ele conclui dizendo, que ainda que não esteja, os textos podem umedecer as sementes de sabedoria que temos naturalmente. Essa é a sua função. Então vamos nos lembrar sempre dos textos dessa forma, pessoal. Eu acho que o grande ensinamento dessa parte hoje é a gente saber ter esse equilíbrio diante dos ensinamentos, dos textos, né? Que sejam eles quais forem, Evangelho segundo o Espiritismo, Palavras de Vida Eterna, né? Meditando a Vida, qualquer texto com o qual a gente se deparar, né? Eles nos oferecem o que? Eles nos oferecem essa água preciosa que rega as nossas sementes de iluminação, né? Então a gente não tem que se prender aos textos, a gente não tem que brigar com outras pessoas que são de outras religiões, porque eles pensam diferente. O importante é que aqueles textos e aqueles ensinamentos que a gente esteja refletindo sobre eles, estejam de fato fazendo com que essas sementes de sabedoria, de tolerância, de compaixão e de amor brotem dentro de nós.